Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais e bem-vindas a mais uma edição do TNT 101 Series. Vamos falar do assunto privacidade dos dados, como se aproximar dos boards da empresa. É uma série que nós aqui da TNT temos feito para tentar trazer profissionais que são expoentes do mercado e referências do mercado para dividir aí o seu conhecimento e falar sobre assuntos relevantes para quem trabalha com segurança da informação, privacidade de dados, gestão de risco de terceiros e assuntos relacionados. Então, eu tenho o prazer hoje de chamar aqui para essa conversa a Kátia Tokoro, que é conselheira certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, com mais de 25 anos de experiência como executiva C-Level, reportando-se a conselhos de empresas multinacionais nos setores de TI e de telecom. Além disso, ela é professora convidada nos cursos de formação para Conselho de Administração e Governança para Startups e Scale-Ups no próprio IBGC, e também é membro das comissões de inovação e saúde e coordena o Fórum Exclusivo de Conselheiros do Chapter Zero Brasil no IBGC. Além disso, atua como investidora anjo, advisor de startups e scale-ups, e tem e já teve posições em diversos conselhos de boards de grandes empresas. Kátia, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por concordar em participar do nosso webinar. Obrigada, Cira. É um prazer estar aqui com vocês, né? E gosto de dizer que conversa a gente sempre se aprende. Então, aqui a ideia é que a gente tenha uma ótima conversa aqui, boas trocas, né? E obrigada pelo convite que vocês me fizeram. Maravilha. Eu acho que para a gente começar, e até para ajudar a nivelar o conhecimento aí das pessoas, fala-se muito dessa coisa do board, né? E eu acho que tem muita gente que não tem tanto contato assim com o board das empresas onde está. Então, eu queria convidar você, até como você já tem o papel aí junto com o IBGC, de até ajudar a disseminar esse conhecimento, vamos começar pelo começo, assim. Qual é o papel do board? E quais são as empresas que têm board? São só as empresas de capital aberto? São empresas que têm investidores institucionais? São as duas coisas? E qual é o papel principal de um board, né? E, por consequência, qual é o papel de um membro desse board? Tá. Na verdade, eu vou começar pela governança corporativa, né? Então, acho que o nome pode assustar um pouquinho, né? Porque é governança corporativa, mas a governança, ela vale para qualquer tipo de empresa, né? Então, vale desde uma startup, ainda em fase de ideação, né? Até as grandes empresas aqui de estado, de capital aberto, né? E a gente gosta de dizer que a melhor governança é aquela possível para aquele estágio, para aquele momento, para aquele porte, para aquele nível de maturidade da empresa, né? Então, quando a gente fala de startups, não estou nem falando de scale-ups, começar pelas startups, né? Ainda em fase de ideação, por exemplo, né, quando dois possíveis empreendedores, né, pensam aqui numa solução para um problema da vida real, antes até de ter um CNPJ constituído, já há algumas recomendações aqui práticas que a gente chama de governança, né, que mitigam aqui ou que maximizam, né, a chance de sucesso, né, aquela startup. E a própria startup, à medida que ela vai evoluindo, há novas recomendações adicionais de governança. Então, são práticas aqui já comprovadas que maximizam a chance de sucesso aqui da empresa. Então, uma coisa é uma governança para uma startup, outra coisa é uma governança para uma scale-up. Quando a gente fala de empresas familiares, que tem até muita analogia que a gente pode fazer com startups, scale-ups, tem outras recomendações aqui de governança, né? Quando a gente fala de empresas familiares, a gente tem a família empresária e a empresa familiar, né? As coisas se comunicam, mas são coisas distintas, né? A gente tem as estatais, que tem outras recomendações aqui quando a gente fala de governança, tem as empresas privadas aqui de capital aberto, que podem ter, né, um acionista de referência, um controlador, ou as verdadeiras corporações, em que não há um acionista aqui de referência. Então, a governança ela vale para todo esse leque de empresas, né? Também nem mencionei, mas também tem particularidades quando a gente fala de cooperativas, né? Cooperativas também tem outras particularidades e tem outros requerimentos, assim, que são importantes quando a gente pensa em governança. Então, governança, ela vale para qualquer tipo de empresa, desde aquelas que ainda não estão nem oficialmente constituídas até as grandes empresas. E a gente fala de governança, né, governança é um sistema, né, um dos principais órgãos desse grande sistema são os conselhos.
né? E os conselhos, a gente pode dizer que, no início, muitas empresas constituem conselhos consultivos, né, que é um colegiado de advisors, né, que ajudam aquela empresa naquele momento, né, porque a posição de CEO é uma posição, ou de fundador, né, é uma posição solitária. Então, você ter gente com experiência, com conhecimentos diversos que possam apoiar aquele empreendedor, aquele fundador, aquele CEO naquele momento, né, é uma ajuda muito útil, né. Então, muitas empresas começam com um conselho consultivo, que à medida que há um amadurecimento, né, e uma evolução nessa jornada, né, muitos conselhos consultivos podem, né, virar conselhos de administração, né, e se tivesse que simplificar uma grande diferença do conselho de administração para o consultivo, é que o conselho de administração é um conselho estatutário, né, então os conselheiros que fazem parte, conselheiros e conselheiras que fazem parte desse colegiado, eles são administradores da companhia e respondem fiduciariamente, né, pela companhia, às quais eles servem como conselheiros. Então, essa é a grande diferença entre os dois papéis, né? O conselho de administração é um conselho que delibera, né? O conselho consultivo é um conselho que colabora, né, e que ajuda em provocações, em reflexões, experiências e conexões, né, os executivos, sócios e empreendedores daquela empresa. A gente também tem a figura do conselho fiscal, né, que é um conselho que ele fiscaliza os administradores da companhia. Então, isso vale para a companhia que tenha conselho de administração, o conselho que a gente chamou de deliberativo. Então, o conselho fiscal, ele fiscaliza os administradores, que são os conselheiros de administração, né, e os executivos estatutários. Então, acho que são essas as principais definições. E uma outra, talvez, que vale a pena comentar também, Cira, são os comitês, né? Então, quando a gente pensa nas grandes empresas que têm conselho de administração, é muito comum, né, que elas também tenham comitês de assessoramento ao conselho. Então, os comitês, eles podem ter, ser sobre temas diversos, né, mas eles ajudam os conselheiros e conselheiras, né, no aprofundamento de alguns temas e ajudam a deliberação numa tomada de decisão. Então, eles se aprofundam um pouco mais nas discussões, nos temas, ou nas pautas, nos números, o que for, né, e fazem esse aconselhamento aos membros do conselho. E a deliberação no final, a decisão é tomada no conselho de administração, tá? E que, por sua vez, né, se reporta aqui aos acionistas da empresa, né, através das assembleias. Então, é mais ou menos esse fluxo: os sócios para as assembleias, né, o conselho de administração aqui, depois os executivos, né, e os colaboradores aqui na empresa. Então, esse é o grande sistema de governança. É muito interessante, de fato, no modelo de startups a gente ouve muito isso, que é um pouco mais próximo da minha realidade do dia a dia, né, como cofundador de uma startup e investidor anjo. Você ouvir você vê os advisory boards, né, que você tipicamente vai trazer tipo pessoas do mercado e que entendem o mercado onde você está atuando, que tem experiência prévia com startups, que podem te ajudar com fundraising, com melhorar a estratégia da empresa, né, mas como você falou, do ponto de vista consultivo. E eu ouço também o Customer Advisory Board, que seria você ter também, de novo, um outro tipo de conselho consultivo, não para a gestão da empresa, mas mais para feedback do seu produto. Você ter como se fosse uma discussão para os seus clientes. Mas, claro, quando a gente fala de board, tipicamente a gente está falando muito mais do board estatutário, né, o que normalmente o pessoal está discutindo, e eu até queria me aprofundar. Ficou muito claro a tua explicação sobre como é que seria ali, né, tipo, os investidores, o board meio que são os representantes dos investidores e estão ali administrando a empresa, né, como você mencionou, né? Mas como é que é a divisão de responsabilidades e a relação, né, do board, né, dos conselheiros, com os executivos da empresa, né, o CEO, os diretores, né, digamos, comercial, jurídico, administrativo, aí, claro, cada empresa vai ter um organograma diferente, né? Como é que é essa relação, onde é que começa o trabalho de um e termina do outro, e as responsabilidades? Me fala um pouquinho sobre como é que são as divisões de tarefas, responsabilidades, direitos e deveres de cada um desses dois grupos ali. A gente costuma dizer, Cira, que o conselho, né, ou o board, é nose-in, mas hands-out. Né? Porque o hands-on, né, é do time executivo. Então, acho que parte aqui dessa segmentação, dessa estratificação está aí, né? Então, o conselho, ele delibera,
né, ele tem responsabilidade fiduciária para com a companhia, mas a execução, a entrega dos resultados, metas, dos objetivos, do orçamento, né, essa é a responsabilidade dos executivos, do CEO, do comitê executivo, da diretoria, das gerências, supervisões e dos colaboradores de forma geral, né? Então, acho que essa seria a primeira, talvez, distinção, né? E com o papel do conselho, né, a gente costuma dizer que o conselho, né, nas discussões, nas reuniões, nas pautas, ele deveria investir 30% a 40% do tempo de uma reunião de conselho para olhar um pouco dos resultados, né? Então, a aderência do resultado ao orçamento, às metas, né? Entrega de alguns projetos mais relevantes, mais significativos, projetos estratégicos, né? Acompanhar um pouco dos riscos priorizados pela companhia, e aí riscos de toda a natureza, inclusive, né, riscos de cibersegurança, riscos de privacidade, associados à privacidade de dados, né, que hoje não tem companhia, né, que não esteja exposta a esse tipo de risco, né, e a gente sabe que esse é um risco que, em todos os relatórios que acompanham anualmente, esse é um risco crescente, né, para todas as companhias, né, e aí estamos falando de pequeno, médio, grande porte, né, então acompanhar os riscos, né, acompanhar também de tempos em tempos, quando há um canal de denúncia, né, tudo isso faz parte do conselho. Talvez seja um pouco do papel de acompanhar um pouco do para trás, né, mas assim, e o ideal é investir de 60% a 70% em olhar o para frente, né, então como é que o conselho, de novo, por não estar nose-in, não estar hands-on, né, ele está nose-in, mas está hands-out, ele tem mais tempo e tem a obrigação, né, de estar olhando para outros mercados, para outras indústrias, para outros modelos de negócio, e ajudar com visões externas e provocações que possam contribuir com os executivos e, consequentemente, as empresas às quais eles servem. Então, acho que esse é o papel mais importante dos conselheiros, né, de estar conseguindo trazer visões externas com executivos e com as empresas. Muito bacana. E você teve aí a felicidade de trabalhar em boards de empresas de todos os tamanhos, né? De servir em board de empresas de todos os tamanhos. Como é que é essa trajetória? Como é que alguém se prepara? Como é que alguém se qualifica para ocupar essa posição, para estar no board de uma empresa? Entendeu? Certamente deve ter muito a ver com você ser um profissional reconhecido e ter experiência naquele setor, naquele mercado, ter uma competência de gestão, mas que conselho você pode dar se tem alguém ouvindo aqui falando, caramba, eu sou um gestor de uma grande empresa, eu sou uma pessoa que tem um notório saber aqui na minha área. Qual é o perfil típico de pessoas que é convidado a ser conselheiro e como é que você faz se você tem interesse em atuar dessa forma? Quais são as qualificações e o que a pessoa pode fazer para ajudar a se preparar? Tá. Tem alguns conhecimentos que são, para mim, são mandatórios, ser conhecer de governança corporativa, né, e tem bons cursos de formação aqui de conselheiros, porque, assim, é uma posição que traz muita responsabilidade, né, você tem deveres fiduciários com a companhia, mas, assim, a assimetria de tempo de um conselheiro, de uma conselheira e no executivo na companhia é bem diferente, né, então você como sócio, como executivo da companhia, você trabalha 10, 12 horas por dia, né, na companhia, né. Um conselheiro que tem reuniões ordinárias, né, às vezes uma vez por mês, é claro que o tempo de dedicação do conselheiro não é só durante o período da reunião ordinária, mas uma reunião de 6 horas, por exemplo, por mês, né, ele vai dedicar mais umas 20 horas ali de preparação, né, mas então ele dedica 26 horas por mês, né, em comparação com um executivo que dedica 10 horas por dia, né. Então, é importante você, antes de assumir uma posição de conselho com essa responsabilidade, que você entenda, faça uma boa diligência, né, da empresa, né, para entender se a empresa, enfim, séria, ética e principalmente os valores daquela empresa, eles são coerentes, né, e compatíveis com seus próprios valores aqui pessoais, né. Então acho que esse matching de valores e propósito é muito importante quando você toma a decisão de atuar como conselheiro. Então preparação, governança, para algumas empresas, né, dependendo dos desafios, da estratégia, às vezes ajuda você a conhecer daquela indústria específica, né, e às vezes não.
Às vezes eles buscam alguém que venha com uma visão diferente justamente para provocar, né, colocações, perguntas e talvez ponderações, né, vindas de uma outra experiência, de um outro background, né. Então, o conhecimento da indústria ajuda e muitas vezes, né, às vezes eles querem alguém de fora da indústria, justamente para essa provocação. E lembrando, como o conselho é um colegiado, o ideal é que na composição do colegiado você tenha um mix de competências, né, que somadas possam trazer mais valor à empresa do que profissionais, individualmente poderiam fazer, né. Então num colegiado como o conselho, há muitas discussões e é claro, assim, as contradições, mas é isso que contribui para a construção e até para uma inovação, né, porque traz pontos de vista diversos e complementares, né. Então conhecimento de governança, conhecimento da indústria, conhecimento de finanças, não precisa ser da área financeira, mas minimamente conseguir ler um balanço, né, avaliar um plano de negócios, né, então isso também é importante para quem quer atuar em conselho. E quando a gente olha, a gente falou muito dos hard skills, né, mas acho que dos soft skills, né, eles são tão importantes ou mais importantes, né, do que esse conhecimento, digamos, mais técnico, né. Então é você ter a capacidade de influência, comunicação, impacto, né, tudo isso, faz parte aqui da preparação para quem quer atuar em conselho. E as posições de conselho hoje, né, elas são muito mais por indicação do que por, empresas de, enfim, de executive search e por aí vai, né. Então o networking também, de conselheiro também é muito recomendável para quem quer atuar como conselheiro ou como conselheira. Mas tem outros caminhos que eu acho muito bacanas e que contribuem muito com as empresas, que é o caminho dos comitês, né. Então, para quem tem um conhecimento específico, né, você pode atuar como membro de um comitê de assessoramento, conselho, por exemplo, um comitê de auditoria, um comitê de gestão de riscos, né, um comitê de tecnologia, um comitê de inovação, um comitê de sustentabilidade e por aí vai, né. Então, muitas vezes os membros de comitês, eles não são conselheiros, o recomendável é que a coordenação dos comitês seja de um conselheiro e preferencialmente um independente, né, mas esses comitês podem ter membros, externos, que não fazem parte do conselho e que também não são executivos da companhia, mas têm um conhecimento específico e que contribui muito com os desafios de negócio daquela empresa. Então, comitês também são um caminho interessante, né, quando a gente pensa nesse sistema de governança. Considerando que o nosso público-alvo é composto de grandes medidas de profissionais que estão ligados à área de privacidade, gestão de risco e segurança da informação, provavelmente seria o caminho, né? Porque eu tenho que imaginar que as pessoas que vão para o conselho, como você falou, talvez tenham um background mais de gestão ou de conhecimento do negócio, porque vão estar mais ligados, né, à aprovação das contas da empresa, definição de estratégia, e que talvez no primeiro momento um comitê de gestão de riscos, um comitê de tecnologia é onde um profissional de segurança, de privacidade ou de riscos poderia começar. Mas na tua experiência, você já viu ou sabe, né, de conselheiros de fato, né, do conselho de administração, que vieram de um desses backgrounds aqui no Brasil, ou isso ainda é uma coisa incomum? O ideal é que você consiga, ter um conhecimento mais diverso, né, porque são poucas posições de conselho no Brasil, né, então só fazendo uma conta aqui rápida, né, com você, né, a gente tem números redondos, a gente tem mais ou menos no mercado de companhias abertas no Brasil, a gente tem mais ou menos 400 empresas no mercado de capitais do Brasil, né. Essas empresas têm uma média de 7 conselheiros. Então, estamos falando aqui de 2.800 conselheiros aqui, né, de empresas listadas. Independentes estão em torno de 20%, né, então estamos falando de 20% aqui de 2.800, estamos falando de 500 e poucos, conselheiros aqui, nessas empresas, né. A gente tem aqui uma média de mandato de 2 anos. Então, falando por ano, são mais ou menos 260 posições, né. E na média, um conselheiro, ele está em 2 conselhos. Então estamos falando de umas cento e poucas posições por ano. Então, como o mercado, ele é relativamente restrito, então quanto mais, competências, né, você puder agregar,
aumenta a sua chance, a sua probabilidade aqui de atuar num conselho. Então, acho que você tem que buscar conhecimentos aqui diversos, né, para, de fato, ser uma maior condição colegiado como conselho. Bacana, legal, faz bastante sentido. É uma posição realmente bastante privilegiada, né? E como você falou, o networking, eu acho que deve ser até muito importante, até pela questão de confiança, né? É uma posição muito estratégica, muito crítica para a maioria das empresas, então você tem que ser pessoas que têm muita confiança, uma reputação, uma idoneidade, né? Uma reputação ilibada, porque vai discutir assuntos super críticos, né? De empresa, tem uma responsabilidade muito grande, a questão da responsabilidade fiduciária, né? Que não é trivial, então que bacana. Bom, para mim foi uma aula, esclareceu muita coisa que eu não sabia. Eu espero que, tenho certeza que o pessoal que vai estar ouvindo aqui o webinar também vai ter aprendido muito, e quem tiver interessado em procurar uma posição como essa agora tem um caminho, né? Eu queria falar agora contigo um pouquinho a respeito do assunto de privacidade, né? A gente está passando aqui no Brasil, diferentemente da Europa, que já tem o GDPR aí há muitos anos, né? A coisa já está rodando bem. O tema da regulamentação de privacidade no Brasil é super recente, né? Por mais que até a LGPD já esteja em vigor há algum tempo, né? Quer dizer, já esteja sido aprovada, né? Ela entrou em vigor super recentemente, e só agora, faz poucas semanas, a NPD começou a discutir dosimetria, né? Até então, ainda estava muito no... Por mais que a gente vê um movimento muito forte no mercado, das empresas se movimentando para se preparar para a lei, obviamente, né? Ainda está pouco maduro, né? Até o framework regulatório ainda está pouco maduro, a NPD ainda não tem assim toda essa maturidade, a gente não tem um histórico grande de investigações, de autuações, a gente não sabe ainda muito bem que cara vai ter esse bicho, né? E a gente brinca que no Brasil todo mundo fica sempre esperando para ver se a lei vai pegar, né? A lei é cumprida, mas nem sempre é cumprida, né? Infelizmente, né? Uma pena. Na tua visão, pelo que você pôde observar, de novo, a gente está falando aqui em hipótese, né? Para quem está ouvindo esse webinar, eu sempre preciso fazer o disclaimer, a Kátia não está falando de nenhuma empresa específica onde ela está ou já esteve no board, está falando da experiência pessoal dela, de aprendizado de mercado, de leitura de um monte de coisa, então aqui nada se referencia a empresas específicas, mas na sua experiência, né, pelo que você vê nos boards no Brasil, pelo teu contato com o IBGC, o quanto que o tema privacidade está sendo hoje discutido no nível de board, porque ele poderia perfeitamente estar ali restrito ao nível executivo, né, e ter uma discussão menos profunda no board, ou não é um tema que está sendo discutido na tua visão de forma mais profunda, e em que fórum, né? É no comitê de gestão de riscos, o conselho administrativo de fato está tendo visibilidade, está discutindo, está interessado no assunto. Me fala um pouquinho do que você vê hoje no mercado, quão preocupado e quão envolvido está o board e como está envolvido nesse assunto de privacidade de dados. Bom, essa é um ótimo ponto a gente conversar. Como eu comentei, do nível de maturidade da governança, né? Então, o nível de maturidade também em relação à privacidade de dados, ele varia muito de acordo com o porte da empresa e a natureza do negócio, né? Então, aquelas empresas que são muito mais B2C, têm uma preocupação maior, né, e uma exposição muito maior do que aquelas que são... Mas todo B2B é um B2C, né? Um B2B2C. Mas, assim, então depende um pouco da natureza do negócio, depende da maturidade, depende do porte, né? Então, eu posso dizer que é um tema que todos têm ciência. Agora, o nível de maturidade, de aprofundamento, ele varia realmente de empresa para empresa. E acho que vocês mesmos devem sentir na discussão que vocês têm com clientes, né? Que tem clientes e clientes em termos de maturidade, né? E aprofundamento aqui no tema, né? Então, o que é importante, né? Algumas empresas, então, também te respondendo, algumas empresas discutem mais profundamente esse tema no comitê de gestão de riscos, né? Mas nem toda empresa tem, né? Um comitê de assessoramento que olhe especificamente gestão de riscos, né? Mas a discussão de gestão de riscos é uma discussão que é responsabilidade do conselho de administração também. Então, o que se costuma fazer? O ideal, né, o recomendável, é que todas as empresas tenham a sua matriz de riscos, né? E lembrando, a matriz de riscos, ela considera num eixo
a probabilidade daquele evento acontecer, né? E no outro eixo, o impacto que ele gera se acontecer. Então, o cruzamento de impacto com probabilidade é que vai dar a priorização dos riscos que vão ser acompanhados pela alta administração da empresa. Quem é a alta administração? O conselho, né, e o comitê executivo. E o comitê de assessoramento ao conselho, se houver. Então, assim, acho que o primeiro passo é discutir uma matriz de riscos, né? E lembrando que essa matriz ela deve ser atualizada de tempos em tempos, né? Porque os riscos eles mudam, assim como o mercado muda, as tecnologias mudam, né? O contexto muda, o modelo de negócio muda, então os concorrentes mudam, então é importante que essa matriz de riscos também seja atualizada de tempos em tempos, né? Então, primeiro passo, ter a matriz de riscos. Segundo passo, entender quais são os riscos prioritários, priorizados por aquela organização, e a responsabilidade de ter os planos, né? A proposta de planos, né, é do time executivo, né? E a responsabilidade do conselho é cobrar, questionar, acompanhar, monitorar e supervisionar também, né, o tratamento que está sendo dado daqueles riscos priorizados. É claro que o conselho não consegue olhar toda a matriz de riscos, mas os riscos são priorizados aqui em consenso por esse colegiado, recomendados pelos executivos e pelo comitê de assessoramento, quando houver, né, que é essa a recomendação. Então, isso eu vejo em estágios de maturidade também distintos, né, mas muitas empresas já tendo a sua matriz de risco aqui sendo tratada, né, e com planos específicos para os riscos priorizados, e aí eu posso dizer que os riscos de cibersegurança e de privacidade de dados, eles são riscos que têm sido priorizados, eu acho que por quase todo tipo de empresa, independentemente da indústria em que atuam, né? Que hoje acho que a gente, e na pandemia a gente percebeu, né? A gente como pessoa física, a gente não vive mais sem conectividade, né? A conectividade virou aqui um serviço essencial, né? Porque a gente se alimentou, a gente se divertiu, a gente se socializou, a gente aprendeu, trabalhou, né? Todo mundo aqui de forma remota, e a conectividade virou um serviço essencial, né? E nas empresas não é diferente. Então, empresas de pequeno, micro, pequeno, médio, grande porte, né? Todas elas, né, estão conectadas em várias frentes, né? Então, esse é um risco que está sendo priorizado por todas elas, independentemente do porte, independente, mas é claro que o aprofundamento, a profundidade, ela é diferente, dependendo da natureza da empresa e da maturidade. A nossa, você começou a nossa experiência, né? Então, sim, a gente vê em especial, o grande divisor de águas, na verdade, e você usou o termo certo, é o quanto que a empresa está madura em termos de governança, porque a gente percebe que aquelas empresas que estão em segmentos, né, em verticais, que são mais fortemente reguladas e que por isso meio que são obrigadas a ter uma maturidade, uma gestão de conformidade mais madura, na hora que entrou a privacidade, ok, é só mais uma coisa que eu preciso lidar, mas eu já tenho um framework, eu já sei lidar com este tipo de problema. E não é necessariamente o caso quando você fala de startups ou empresas de varejo, talvez, entendeu? Que não são de capital aberto, ou, enfim, eu citei o varejo, mas é só um exemplo, né? Então, indústria, talvez, né? Empresas que sejam menores e que não tenham uma regulamentação tão forte, talvez a LGPD seja a primeira regulamentação que vai entrar mais forte no negócio deles, né? Que eles realmente precisam ter esse nível de iniciativa. Por mais que, em teoria, todo mundo deveria estar preocupado com segurança da informação, a gente vê que muitas vezes acaba demorando um pouco para as pessoas realmente começarem a tratar isso de forma mais estruturada. Eu ia te fazer uma pergunta sobre como abordar o assunto com o board. Acho que você já se antecipou à minha pergunta e foi super clara sobre a questão da matriz de risco. Eu vou fazer a segunda parte da minha pergunta, então. Quem tipicamente deveria estar levando isso para o board? Normalmente vai ser o CEO que vai levar essa informação? É chamado o CISO ou o DPO para falar com o board ou com o comitê, né, de gestão de riscos. Na tua experiência, o que tem sido praticado no mercado e o que seria a melhor prática? Quem deveriam ser os interlocutores do board para falar sobre esses temas? Da minha experiência, né, quando o tema, né, envolvia segurança cibernética, né, ou privacidade de dados, o CISO e o DPO estavam presentes, tá? Ou como os próprios, enfim, apresentadores aqui do tema, né, ou como suporte ao comitê executivo, né? E é importante esse engajamento do DPO, do CISO, essa pauta, que ela é uma pauta
por isso também, que olhava-se isso muito sob uma ótica técnica, né? E hoje ele é mais visto de uma forma transversal, né? E como uma pauta muito mais estratégica, né? Porque ela não é só técnica, ela tem muito da parte técnica, mas tem parte de cultura, de engajamento, de conscientização e de capacitação. E isso vale para todos os colaboradores da empresa, né? E toda a cadeia de valor da empresa, né? Porque extrapola só o core aqui das grandes empresas. Então, é um cuidado que as grandes empresas começam, elas com elas mesmas, né? Mas isso na verdade, ela deve polinizar, né? E demandar esse tipo de cuidado e ajudar, né? Os seus fornecedores, né? E também os seus parceiros, empresas que trabalham com distribuidores, corretores, canais de vendas, parceiros de negócios, né? Porque, na verdade, eles estão ali em nome daquela grande empresa. E se acontece algum infortúnio, digamos, ela é uma corresponsável pela situação. Então, acho que é um trabalho de construção que começa com ela própria, mas que ele é muito mais amplo do que só trabalhar com os próprios colaboradores, né? Então, é um trabalho, de fato, totalmente transversal, que deve envolver a companhia toda, porque é um trabalho de puro engajamento, e tem muita atualização, né, Ciero? Né? Tem sempre coisa nova acontecendo nessa pauta, né? Então, as atualizações, a comunicação, o treinamento, a capacitação, o engajamento, ele tem que ser uma rotina, né? E ele tem que ser extrapolado para esse ecossistema, aquela empresa talvez seja ali ela seja a empresa principal ou mais forte daquele ecossistema, né? Então, acho que é um trabalho que envolve a companhia inteira e todo o comitê executivo e o conselho também tem que estar muito embarcados aqui nesse tema e nesse engajamento. Tá? E o próprio conselho, quando a gente fala, até dando aqui um exemplo, né? A comunicação, quando você tem reuniões de conselho, o time executivo passa materiais que são estratégicos da companhia, né? Então, até esse cuidado na forma de envio das informações da companhia para os conselheiros, né? É um cuidado que é tomado, né? Porque são informações totalmente estratégicas da companhia, que estão sendo passadas por pessoas que, às vezes, não estão na rede da companhia, e como é que se trabalha isso, né? Então, a gente também, como conselheiros, temos que ter consciência e tomar muito cuidado com isso também, né? Não falar de informações críticas no WhatsApp, né? Usar alguns portais de governança para circular algumas informações, né? Evitar mandar algumas informações por e-mail. Então, esses cuidados todos, eles têm que ser na companhia de ponta a ponta, desde sócios, conselho, comitês, time executivo e os colaboradores todos têm que estar cientes, conscientes e engajados aqui na pauta. Tá? Então, essa é uma pauta bem ampla, né? Bem relevante e que demanda uma atualização constante. Vou te dizer que aquece o meu coração como profissional de segurança da informação ouvir essa tua preocupação com a troca de informações confidenciais, porque de fato são assuntos criticíssimos que estão sendo discutidos. Você pode estar falando de liabilities enormes para a empresa, problemas que a empresa está endereçando, né? Questões estratégicas que seriam super interessantes para um concorrente. Então, assim, e muitas vezes a gente vê uma pressão de que quanto mais alta a pessoa está na hierarquia, menos ela quer seguir as regras das políticas de segurança da empresa. E, na verdade, é quase o contrário, porque você está lidando com informações cada vez mais sensíveis, quanto mais alto você está na hierarquia, e o board é o maior exemplo disso. Né? Então, eu tenho certeza que tem vários profissionais de segurança ouvindo aqui seu comentário, e deve estar correndo uma lagriminha aqui, porque não são todos os executivos e conselheiros de empresa que compartilham da sua opinião, Kátia. Eu vou parar por aqui, vou deixar esse comentário, e aquece o meu coração que você esteja no time de quem está junto aqui com os profissionais de segurança. Acho que os conselheiros de administração, como administradores, né, estatutários da companhia, tem que dar o exemplo. E tem que ter, de fato, esse tipo de preocupação. Porque é uma preocupação real, né? Então, eu fui executiva de empresas de tecnologia durante mais de 25 anos, né? E a gente brincava, né? Que tem CTO que já foi atacado. Tem dois tipos de CTO, o que foi atacado e o que não sabe que foi atacado, né? Porque, na verdade, é uma questão de não é se, é quando, né? É quando, né? É isso aí. Sempre que alguém fala, a gente nunca teve um grande incidente, eu sempre complemento, que você saiba.
Perfeito. Porque, na verdade, é interessante porque a próxima pergunta que eu ia fazer é um bom segue para isso. Eu estou vendo uma visibilidade muito maior do assunto de segurança da informação e de privacidade em fóruns executivos, eu acho que por causa do ransomware. Porque existia provavelmente uma quantidade muito grande de incidentes que aconteciam, que tinham um vazamento de dado, a empresa nem ficava sabendo que o dado vazou, e a única consequência que a empresa podia perceber fosse talvez um aumento na quantidade de fraudes, e que nem ia se refletir só nela, porque às vezes você rouba dado de uma empresa A e vai usar para fazer fraude nas empresas B, C, D e E, né? Então, tinha uma questão até de externalidade negativa ali, né? E eu percebi um aumento do awareness das áreas de negócio muito grande quando chegou o ransomware. Primeiro porque o ransomware interrompe a operação, e as pessoas são sempre muito sensíveis a riscos operacionais, a parar um processo, parar de vender, parar de atender cliente, o que quer que seja o processo de negócio. É muito visível, muito rapidamente, o impacto é muito grande. E mesmo quando a gente tem o double ransomware, que além de criptografar as máquinas e parar a operação, eles roubam o dado, eles levam isso ao conhecimento público para tentar extorquir a empresa. Então, mesmo aquele vazamento de dado que antes talvez pudesse passar despercebido até pela própria empresa, quem dirá os reguladores, o mercado, a imprensa, hoje isso cada vez menos é o caso. Então, eu senti, desde o advento do ransomware, um aumento de sensibilidade, de prioridade do assunto de segurança de privacidade de dados muito grande. Então, a minha pergunta para você é assim, você percebeu também, e se você atribuir a outras causas, eu adoraria saber, esse é o meu hunch, mas não é totalmente baseado em zero dados, é só um feeling meu. E se você percebeu também um aumento nos últimos anos do crescimento do tema, e se você tem alguma hipótese sobre o porquê seria. E como os boards têm muitos assuntos para tratar, de uma forma geral, qual é a importância relativa que esses dois assuntos têm frente ao resto da discussão? E eu não tenho nenhum problema, e nem acho que seria razoável assumir, não, essa é a principal preocupação. Não é. Quando você tem ali o board, por exemplo, o conselho de administração, a principal preocupação é a gestão da empresa, a saúde da empresa como negócio, que tenha uma boa estratégia, que ela seja bem sucedida. Não tenho nenhuma ilusão, né, de que segurança é a nossa principal preocupação. Tá? Mas assim, você vê que isso está crescente, isso está estável, isso está adequado, o assunto é discutido o suficiente, e se estiver crescendo, por que você acha que está crescendo? Olha, eu vou também trazer algumas, são percepções, né? Mas, assim, acho que a pandemia contribuiu para esse aumento de preocupação, Cira. Porque na pandemia, todo mundo é um exagero, né? Mas alguns privilegiados que puderam, né, trabalharam remotamente, né? Então, pôde ficou em quarentena, né, ficou isolado durante um bom período, né, e nesse período a comunicação né, foi feita através de, enfim, né, de internet, de rede, todo mundo mais exposto a esse tipo de situação. Então, acho que a pandemia ela ajudou nessa conscientização, porque o risco de fato aumentou. Né, o risco aumentou na pandemia, né, com boa parte dos colaboradores, claro, que podem, trabalhando remotamente, né, então muitas empresas que não tinham essa preocupação e nem cogitavam ter um modelo de trabalho remoto, né, tiveram que se adaptar a esse período. Então, eu acho que essa que não tinha preocupação com esse tipo de segurança, de políticas, né, de capacitação, de conscientização, precisaram ter de uma hora para outra. Então, acho que, de fato, a pandemia acelerou, né, essa jornada, né, e vejo, assim, que, pelo menos nos conselhos em que eu sirvo empresas, né, esse foi um tema que foi tomando mais corpo e ficando mais estruturado, tá. Então, numa das empresas, por exemplo, que eu atuei como conselheira, eles tinham como prática, inclusive, fazer simulações, né. Então, assim, a gente faz simulação de evacuação, simulação de incêndio. Isso é prática em boa parte das empresas, né. Agora, são poucas empresas que fazem simulação de um ataque ou de um vazamento de dados, né. E, de novo, você vai ter que decidir durante a crise ou você se prepara, porque, de novo, né, é questão de tempo, não é de questão de se, é de quando, né, isso vai acontecer. Então, acho que a companhia está
preparada para esse tipo de situação. Em cada simulação, você descobre, né, uma possibilidade de melhoria que seja nos seus controles, né, na sua infraestrutura, nos seus sistemas, nas políticas, na capacitação, na instrução. Então, isso virou uma prática nessa empresa, ter simulações. Então, algumas ações que eles tomaram, né, uma segmentação maior, olhando pela parte técnica, alguma segmentação maior das VPNs, né, porque se acontecesse alguma coisa, você limita o estrago, né, aquela rede menor, né? Então, desde tecnicamente, então, revisar uma série de coisas, políticas, enfim, acesso aqui, autenticidade dupla, autentificação, enfim. Então, foram várias, desde ações pequenas, né, ações de conscientização mais frequentes, né, e ações mais estruturantes, que é simulação, né, ter porta-vozes definidos, então, dependendo do tipo de situação, quem serão os porta-vozes da companhia, quem serão os stakeholders que deverão ser comunicados, né? Qual é o tipo de comunicação que a gente vai mandar para cada um dos stakeholders. Então, houve, inclusive, uma aprovação, né, de comunicados, todos aprovados aqui pelo jurídico, pelo compliance, enfim, pelo regulatório, quando é o caso, né? Então, ter tudo já mais ou menos pronto, que se acontecer, todo mundo já sabe o que tem que fazer numa eventualidade dessas, né? Inclusive o conselho. Então, o conselho vai ser comunicado, quem vai comunicar, como vai comunicar. Então, tudo isso, você não precisa decidir no momento que acontece, você pode pensar tudo isso antes, né? E na hora que se acontecer, né, você já tem um procedimento ali acordado para uma situação como essas, né? Então, acho que preparação faz toda a diferença num momento como esse, né? É claro que sempre a gente prepara, mais preparado, né, tende a ser menor aqui o impacto. Então, acho que são níveis de maturidade diferentes, mas eu usei esse exemplo, né, que eu tive a oportunidade de aprender, né, e contribuir num conselho para outros conselhos também, né. Vamos fazer simulação de incêndio, de evacuação de prédio no incêndio, mas vamos fazer também uma simulação de, né, um vazamento ou uma invasão aqui, quem que a gente vai atuar nesses momentos, né. E a gente, em cada simulação, descobre uma coisa nova, né. Então, Eu acho que estou é um pouco praticamente isso. ouvindo as pessoas que estão ouvindo aqui o nosso webinar, que trabalham com planejamento de continuidade de negócio, com gestão de crise, com resposta a incidentes aqui, comemorando quando ouve você dizer que esse tipo de coisa está sendo discutido em conselhos, porque a gente sabe no dia a dia como é difícil conseguir a agenda das pessoas, prioridade, para poder fazer esse exercício, para poder fazer esse planejamento, que estão todos lá nas disciplinas, né, de gestão de risco, que você precisa fazer essas coisas, e nem sempre é fácil conseguir mobilizar os recursos das pessoas, todo mundo com a agenda tão complicada para fazer isso. Como último tema aqui, se deixar a gente podia ficar falando 4 horas. Mas eu tenho uma dica para os profissionais aqui, né, que trabalham aqui, enfim, nas áreas aqui de privacidade, cibersegurança, né? É muito importante que eles consigam. É uma venda que eles estão fazendo para o conselho também, né? Quando eles vão lá, enfim, pleitear um investimento, né? Um projeto aqui para reforçar, né, a segurança de uma forma lato sensu, né? É importantíssimo que eles consigam também montar, lembrando que os membros do conselho muitas vezes não têm esse conhecimento, não têm um background, às vezes, de tecnologia, né? E tem, claro, vários outros temas que são complexos, que são tratados no conselho, então tem que saber montar, né, um business plan, enfim, um plano de negócios, né, uma apresentação que ela seja aqui quase que no-brainer para quem está recebendo esse tipo de material, né? Então, cuidado com os termos técnicos, né? E de não ir muito no detalhe, porque você perde a mensagem aqui, o objetivo principal daquele momento, né? Então, pensa que uma reunião num conselho é quase que um elevator pitch, né, Cira? Então, assim, é um elevator pitch. Então, como é que você prepara bem o seu pitch para você realmente ser bem sucedido, porque é um tema relevante, né? No engajamento, né, de um colegiado como um conselho, né, que tem perfis muito diversos. Então, pensa que é um elevator pitch, que você tem ali 5 minutos para conseguir atrair a atenção daquele público, né, e engajar aqui com o seu pleito, com a sua proposta, com o seu projeto. Tá? Então, a forma, ela faz muita diferença. Tá? Então, dica para quem nos assiste aqui também.
saber customizar a mensagem para a linguagem, para o nível de conhecimento técnico da sua audiência, eu não classifico nem mais como soft skill, acho que é hard skill para um gestor, como para um CISO. Saber falar com área de negócio já virou competência técnica, por mais que classicamente você consideraria um soft skill, para mim é hard skill, é uma coisa que você precisa se treinar, você precisa aprender a fazer, você precisa... O principal conselho quando eu vejo uma pessoa que fala assim, cara, estou assumindo um cargo de CISO pela primeira vez, o que é que eu vou fazer? Vai fazer um MBA. Você precisa aprender contabilidade, você precisa aprender estratégia, RH, você precisa saber falar com as áreas de negócio, entender o que é importante para o negócio para saber falar com essas pessoas. Então, vai fazer um MBA executivo, porque é a coisa que vai mais te ajudar, porque historicamente são pessoas que vêm de background técnico. Então, assim, você não precisa estudar mais nada de segurança, de compliance. Se você chegou no cargo de ser levado a CISO, você já sabe o suficiente ou é fácil você aprender. E você tem gente no seu time que conhece tecnicamente. Então, você precisa, é um trabalho de influência e engajamento. Né? É isso. É isso. Putz, sensacional o teu complemento, obrigado. O último tema, que é um tema muito próximo do meu coração, é que a gente vê, dentro das disciplinas de privacidade e gestão de risco de segurança da informação, que existe uma quantidade muito grande, e isso está cada vez mais visível até pelo problema do ransomware, porque, de novo, os incidentes não passam mais desapercebidos, né? Nem para as empresas e nem para os seus clientes, né? Que a quantidade de vazamentos de dados, né, ou incidentes que se originam em terceiros, né? E a gente sabe o quanto os terceiros são estratégicos muitas vezes para as empresas. A gente, para dar um exemplo, a gente teve num evento, né, um profissional de um desses novos bancos que estão super bem sucedidos aqui no Brasil, comentando, olha, o nosso banco jamais teria conseguido lançar a quantidade de serviços que a gente lançou, no prazo que a gente lançou, com a qualidade que a gente lançou, se a gente não tivesse apoiado em um conjunto de parceiros estratégicos que estão ajudando a gente, sabe, a emitir um cartão de crédito, a ter uma conta corrente, a conseguir fazer um TED, um Pix. A gente está se apoiando em uma série de parceiros, a gente não está fazendo tudo dentro de casa como talvez os bancos tradicionais façam, os bancos mais antigos, né, os incumbents. Então, só que a diferença é que quando o CISO vem falar sobre a sua própria segurança, a segurança do próprio ambiente da empresa, onde ele tem gestão, qual é a ferramenta que eu vou usar, qual é, sabe, a quantidade de prioridade que eu vou dar para as coisas, ele fala com muito mais propriedade, ele tem domínio, ele tem controle, né, dados, com limitações, mas ele tem domínio e controle sobre a segurança da própria empresa. E a segurança desses parceiros que são críticos? Você mencionou agora há pouco, né? Você tem várias categorias, você tem o fornecedor, você tem o canal de vendas, você tem, né, todo tipo de parceiros. A gente fica pensando, por exemplo, uma seguradora que trabalha com corretoras de seguro, um banco que trabalha com correspondentes bancários, um banco de investimento que trabalha com agente autônomo de investimento. A quantidade de fintechs que você usa para detecção de fraude, para autenticar, empresas que você usa para fazer autenticação, quer dizer, empresas críticas para o negócio de uma empresa. Soluções de banking as a service. Você vê gente que está bancarizando, sei lá, varejistas que estão lançando cartões próprios usando uma solução, ou bancos próprios usando uma solução de banking as a service. Estou dando alguns exemplos aqui que a gente vê no mercado, mas obviamente longe de ser exaustivo. Né? E como é que você vê... Primeiro, você vê uma discussão a respeito dos riscos dos terceiros estratégicos, e como é que está no nível do board? Você acha que a maturidade do que está sendo feito ou a qualidade dessa discussão está bacana? Isso está melhorando? É recente? Já acontece há muito tempo? Como é que você vê essa questão da gestão de riscos dos terceiros representada nessas discussões de privacidade e de segurança? Cira, eu acho que tem bastante coisa para fazer ainda, tá? Tem muito desafio e tem muita oportunidade, o que é ótimo para vocês, tá? Então, acho que ainda tem um super aqui greenfield, né? Mas, assim, eu costumo dizer, primeiro tem que começar com a gente, né? Então, assim, acho que antes de pensar até nos parceiros, né, tem que ter uma segurança, né? É o famoso walk the talk, né? Então, primeiro tem que garantir que o walk está acontecendo bem, primeiro, dentro de casa, olhando aqui para o nosso umbigo, né? Depois que tiver minimamente, né, não estou dizendo que tem que ser estado da arte, não, mas razoavelmente
compartilhado e já um pouco parte da cultura da empresa, eu acho que já dá para pensar em polinizar, né? Eu gosto dessa palavra, polinizar aqui os parceiros, né? Enfim, os fornecedores, parceiros, né? Mas o que eu vejo, né? E vou trazer um pouco da pauta que eu acho que dialoga muito com esse tema, né? Que é a pauta ESG, né, de sustentabilidade, Environmental, Social Governance, né? E quando a gente pensa na pauta ESG, você vê grandes empresas, né, já tendo, demandando dos seus fornecedores, começando pelos maiores fornecedores também, né, de novo, é o risco, né, impacto e probabilidade, tá, fazer parte quase de um ranking, né, que já tem ali uma diligência prévia, né, sobre temas ESG de uma forma mais ampla, né? E quando a gente fala de cibersegurança e privacidade de dados, né, é um tema totalmente ligado ao S do ESG. Então, assim, se você olhar, né, os grandes frameworks, assim, ratings e algumas empresas globais, né, que já fazem uma pré-análise aqui de fornecedores, as grandes empresas já começam a demandar a presença dos grandes fornecedores nesse tipo de ranking, né, e vou mais, algumas já estão mais sofisticadas para aqueles fornecedores que têm impacto maior, né, para o negócio, eles já exigem até uma pontuação mínima. Não é só você estar presente naquele ranking, é você ter uma pontuação mínima de X para você se qualificar como um fornecedor para essa empresa. Então, assim, é uma jornada evolutiva, mas já vejo gente mais avançada no mercado e gente que está começando. Mas acho que o importante é que o recado tem que começar, né? E começa do começo, né? Mas o importante é começar. Então, começa com o que tem, começa com as ferramentas que tem, começa com os recursos que tem, mas, assim, o importante é dar os primeiros passos, tá? Então, eu vejo já algumas já um pouco mais avançadas, algumas começando, mas acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, o importante é começar, tá? E vale aprender com quem já fez, né? Vale olhar os seus concorrentes, né? Concorrentes de porte parecido, né? De segmento. Então, vale entender o que está acontecendo no mercado, boas práticas, né? E eu acredito muito na colaboração. Então, acho que esse é um tema, né? Que é um tema que, mesmo que seja um competidor na área de negócios, você pode ter uma atitude de colaboração, porque se um concorrente seu sofre um ataque desse, também é ruim para o seu mercado, né? É ruim para a sua indústria, gera uma desconfiança aqui ampla, né? Então, eu acredito muito na também vão competir, claro, o mercado está aí para isso, né? Melhora com a concorrência, mas em temas que são dores comuns, pode uma colaboração, né? Então, se engaja em grupos, se engaja em fóruns de CISO, de DPOs, né? Que vocês sabem melhor do que eu, há muitas trocas e muito aprendizado aqui interessante, né? E é o potencial da inteligência coletiva no exercício aqui das melhores práticas, né? E minimização aqui de impactos. Então, acho que é isso que eu estou visto no mercado. Muito rica a tua resposta. Para dar exemplos concretos dessa questão dos concorrentes, fazendo o que se chama de coopetição, né? Que eles estão cooperando em assuntos que não sejam de competição de negócio. O PCI DSS, né? Que é o padrão de indústria para a segurança de cartões de pagamento, nasceu porque 3 bandeiras, né, que eram concorrentes, se juntaram, 3 bandeiras de cartão de crédito internacionais. Hoje em dia cresceu o programa, cresceu os participantes, mas eles definiram um conjunto de regras que todo mundo ia adotar, porque é o que você falou, tem um risco sistêmico. Se as pessoas perderem a crença de que o sistema de pagamento funciona, todo mundo perde. Então, a Febraban famosamente reúne, por exemplo, os grandes bancos do Brasil, e eles cooperam em assuntos de prevenção à fraude e de segurança da informação. Quer dizer, na hora de competir por mercado, na hora de fazer um financiamento, eles são concorrentes. Mas é todo mundo junto contra o fraudador. Entendeu? Todo mundo se juntando para trabalhar junto, para compartilhar informação. E porque, de novo, o dado vaza em uma empresa, gera fraude na outra e vice-versa. Então, se todo mundo cooperar, a gente sabe que o mercado avança mais. Eu acho que a última pergunta que eu vou fazer, ou mais saber a tua visão, é assim, eu tenho uma visão pessoal de que eu acho que essa relação entre os terceiros e as grandes empresas,
ela nasce de uma assimetria de maturidade. Na grande maioria das vezes você vê grandes empresas que já têm um nível de governança e de segurança maior, lidando com fornecedores que por qualquer motivo são menos maduros. Tipicamente porque são empresas menores, né, que estão numa jornada, anteriores numa jornada, né? Isso é especialmente verdade naquele caso que a gente falou, né? Seguradora, corretora, banco, correspondente bancário, agente autônomo, né? Que são empresas de tamanhos completamente diferentes e, portanto, de maturidade completamente diferentes no quesito governança, segurança, privacidade. Ou em situações também de CVC, né? Um Corporate Venture Capital também, né? Uma grande empresa que investe numa startup, né? Enfim, né? A startup, por exemplo, a gente vê hoje em dia grandes empresas, grandes instituições financeiras fazendo parcerias com startups que têm uma fração mínima do seu tamanho, que às vezes tem 2, 3 anos de existência e que não tem ainda aqueles controles todos. E quando eu olho para outros mercados, a gente vê, por exemplo, as indústrias apoiam a logística e financiam até os varejistas que distribuem seus produtos. Você vê as montadoras de automóveis que têm um link quase umbilical, às vezes são investidoras ou ajudam a financiar ou a melhorar os processos e a maturidade, a logística das empresas que fabricam, né, as peças que vão ser usadas para montar o automóvel. E eu fico, e pode ser só um sonho de um profissional de segurança de cabelo grisalho que quer muito que as coisas melhorem qualitativamente, mas eu fico acreditando que existe um futuro possível em que as grandes empresas que têm muito mais maturidade de segurança possam fazer uma coisa parecida com seus terceiros, porque hoje a gente vê uma cara de auditoria e de cobrança, tipo, faça isso e muito pouco esse tipo de cooperação e ajuda que a gente vê nesses outros contextos de negócio que eu mencionei. E eu não sei se você vê isso acontecendo, se você acha que é um futuro possível. Como último comentário, eu acho que seria onde eu gostaria de fechar. Assim. Muito mais eu dividindo meu sonho, sabe? Estou sonhando sozinho. Não, sonho que sonha junto é melhor, né? Sonho que sonha junto dizem que vira realidade, não é isso, Ciera? Essa é a torcida. Então, eu sonho também, né, acredito muito na colaboração, né, e acho que esse é um tema que dói para todo mundo. Talvez não doa para uns poucos, mas para os adultos, né? Mas para as pessoas aqui que estão ali, né, trabalhando, enfim, corretamente, né, se dedicando, com cuidados éticos e tudo que a gente sabe que a gente precisa fazer, né, é uma dor para todos esses, né? Então, acho que essa colaboração, acho que é um ganha-ganha, no final das contas, né? Se a gente está nesse estágio, a gente ainda tem um caminho, e um bom caminho para chegar nesse estágio. Mas vejo algumas iniciativas de cooperação, né? Então, soube de empresas que souberam de parceiros, até parceiros grandes que tiveram problemas, né, nessa área, que que ofereceram ajuda, né, que tiveram próximas. Então, não são coisas que são muito divulgadas, porque é um tema sempre sensível, né, mas já vejo aqui uma sensibilização, né, de alguns profissionais, porque é um tema que, novo, muito tem consciência de que não é o se, é quando. Né? Então, hoje não fui eu, né, foi um concorrente ou um parceiro, mas futuramente pode ter sido com a gente, né? Então, acho que essa colaboração, e você aprende também, né? Você vai colaborar, você vai entender, talvez, qual foi a causa ou as causas raízes, né? Que talvez deixaram aquilo acontecer, e já trabalha para mitigar, né? E reduzir aqueles riscos, né? Então, de novo, é um sonho que eu sonho com você, né? E acho que todo mundo cresce, né, com essa inteligência coletiva, né? Porque são situações diferentes e a gente aprende muito com os outros, né? A gente aprende com os nossos erros, mas a gente aprende também muito, a gente pode aprender também muito com os desafios dos outros, né? E como esse é um tema que dói para todos, né? Eu acredito que possa haver mais colaboração de fato, tá? Então, estamos juntos nesse sonho. Maravilha. Kátia, é com muito pesar que é o meu trabalho aqui enquanto moderador da discussão de dizer que a gente tem que encerrar os trabalhos, a gente já está aqui conversando uma hora super produtiva. Se deixasse, a gente podia conversar 6 horas, né, uma duração de uma reunião de conselho aqui facilmente, tanta experiência tem para dividir.
Muito obrigado por ter participado, por ter prestigiado aqui a nossa iniciativa, o nosso webinar. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Espero que vocês continuem acompanhando aqui a nossa série e até a próxima. Obrigada pelo convite, pela conversa, né? A gente sempre aprende nessas conversas.